Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que oferecia. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão assistindo a missa agora pela internet, nós sabemos de informação que tem gente que assiste essa missa lá da Austrália. Então, a esses irmãos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos à nossa paróquia Santa Mônica, mesmo que virtualmente. Nós estamos vivendo a alegria do 3º domingo desse nosso retiro de 40 dias, que nós começamos lá na quarta-feira de cinzas. E a cada domingo, a palavra de Deus vem nos alertar sobre determinadas coisas, para que nós possamos, de fato, fazer esse processo de mudança de vida e assim celebrarmos dignamente a Páscoa. E nesse final de semana, mais uma vez, nós somos chamados a repensar a nossa existência. E o ponto de partida não é outro senão o meu processo de mudança de vida. Eu repenso a minha existência a partir do momento em que eu me decido por Deus, em que diante de todas as outras opções, a minha opção é Deus. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo, o capítulo 3, nos apresenta o chamado de Moisés. Moisés foi chamado a ser o rosto de Deus. E o engraçado dessa primeira leitura é que Moisés é chamado e ao mesmo tempo ele é enviado ao Egito, justamente de onde ele havia fugido, porque ele havia matado um egípcio que estava maltratando um hebreu. Com isso fica muito claro que não é fugindo dos nossos problemas que nós vamos resolver, e se enfrentando com a cabeça erguida e com a certeza de que Deus está comigo. Quando a gente foge de um problema ou de uma situação,
nós estamos sendo covardes. Por isso é preciso enfrentar de frente. Por isso é preciso, agora, com uma certeza: se eu estou passando por essa provação, não estaria acontecendo se não tivesse a permissão de Deus. Olha só que bonito é a pedagogia de Deus. Ele nos testa para ver se nós somos capazes de resistir, para ver até que ponto nós somos fiéis a Ele, na certeza de que Ele está conosco, para ver se a gente não é infiel e vai ficando pelo caminho. Então Moisés havia matado um egípcio porque estava maltratando um hebreu, e ele foge, e agora Deus o chama e envia ele justamente para o Egito. Portanto, Deus faz de Moisés um instrumento libertador. E qual é a resposta de Moisés? Senhor, aqui estou. Ou seja, permitindo que a ação de Deus, permitindo que Deus haja na sua vida. Com isso, meus irmãos, nós podemos concluir que Deus age na história humana através de corações generosos, através de corações disponíveis, através de corações que aceitam os projetos de Deus, não questionam, não desafiam, mas aceitam com a cabeça erguida. E hoje nós podemos nos perguntar, diante da dor, diante do sofrimento de muitos irmãos que muitas vezes convivem conosco, como é que eu respondo? Será que eu respondo com comodismo? Eu não quero me envolver com o problema do outro, cada um com seus problemas. Isso é comodismo. Será que eu respondo com egoísmo? Eu já ajudei tanto, agora deixa que os outros ajudem. Isso é egoísmo. Deus quer, meus irmãos, que nós nos indignemos diante do sofrimento dos outros. E a nossa resposta deve ser sempre a resposta de profeta, que não se conforma com as situações desse mundo, que luta para que o mundo novo nasça, que luta para que o mundo seja mais justo, que luta para que haja mais esperança, que luta para que haja mais alegria, para que haja mais paz. E aí a gente olha a segunda leitura da nossa liturgia de hoje, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. São Paulo vem recordar nessa segunda leitura a história do povo de Deus. E aí ele diz nessa segunda leitura: olha, gente, os nossos pais foram conduzidos por Deus, estavam ou estiveram debaixo da nuvem. Os nossos pais passaram pelo Mar Vermelho. Os nossos pais foram batizados. Os nossos pais comeram o maná. Os nossos pais beberam água do rochedo. No entanto, muitos deles desagradaram a Deus, pois começaram a seguir os seus próprios corações, não estavam totalmente em Deus. E aí São Paulo diz: eles morreram, e muitos ficaram pelo deserto. Com isso, São Paulo está querendo dizer para nós assim: nós que recebemos o batismo, nós que participamos da Eucaristia, nós não temos salvação garantida não, gente. Não basta ritos vazios, não basta somente a letra. O sacramento não é algo mágico que vai transformar a minha vida. Não vai significar nada se não houver uma adesão a Deus. Se eu não estiver totalmente em Deus, tudo que eu fizer fora de Deus não tem valor algum. Não para a minha salvação. A minha salvação consiste em fazer com que o meu coração seja um coração parecido com o coração de Jesus. Nós sabemos que igual nós nunca vamos ser, por mais que a gente tente. Quem de nós não conhece pessoas que são verdadeiramente santas,
que doam as suas vidas, basta olhar para as nossas mães. Mas podem ser parecidas com o coração de Jesus, mas igual nunca vai ser. É por isso que a gente pede sempre: dá-me, Senhor, um coração novo, um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração que seja disponível, um coração que ame mais. São Paulo está dizendo: se por acaso tem alguém que acha que participa dos sacramentos, que participa da missa, que é forte o suficiente porque foi batizado, que é forte o suficiente porque tem lá as suas devoções, que é forte o suficiente porque batizou, crismou, recebeu primeira comunhão, casou na igreja. E aí lá no versículo 12, o que é que São Paulo diz, gente? A última linha: portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Olha que coisa forte São Paulo está dizendo. Se por acaso eu sou aquele cristão mais católico do que o Papa, eu não gosto muito de assistir televisão. Eu ligo a TV somente para ver o documentário. E agora, ultimamente, eu nem estou assistindo documentário do Brasil mais, porque eu sei que está uma bandalheira só. Eu coloco lá no canal do Vaticano, na RAI, e assisto documentário de lá. A notícia do Brasil dada por gente de fora, ela é mais confiável do que notícia dada aqui dentro. E um dia eu estava mexendo lá e passou numa novela, está passando, não sei se está passando aí, porque tem umas 2 semanas que eu vi. E lá tinha um padre, que era um negão fortão, eu não sei como é que... E tinha uma beata lá na novela, que dizia assim, ela era mais católica do que o padre. É ela que determinava para o padre o que o padre tinha que fazer. E aí eu lembrei dessa frase de São Paulo: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Porque quanto mais alto é o voo, maior é o tombo. Quanto mais eu me acho cheia de Deus e não sou cheia coisa nenhuma, maior vai ser a minha ruína. Por isso nós somos convidados a cada missa a nos encher de Deus, sem alarde, sem ficar dizendo por aí: eu tenho Deus no coração. Você não tem. Aonde que está o termômetro que mede a quantidade de Deus que nós temos dentro do coração? Como é que eu posso dizer isso para o outro? Você não tem Deus no coração? Como é que eu tenho a coragem de dizer isso para uma pessoa que muitas vezes está chorando por dentro? Portanto, é preciso tomar cuidado para a gente não cair. Tomar cuidado para que a nossa ruína não seja completa. E por fim, aí eu me lembrei de uma história, também lá de Minas Gerais. Eu só lembro de coisa de lá porque eu vim de lá, né, gente? Mas eu lembro de uma história de um morador de rua que morava na porta da igreja, mas morava na porta da igreja há mais de 20 anos já. Então o padre, no meu tempo de criança lá em Minas, não era trocava de padre a cada 6 anos. O padre ia para uma paróquia e morria lá na paróquia. E o padre todo dia, ele que abria a igreja, e estava lá aquele morador de rua deitado lá. E o padre ficava dizendo para ele mesmo: o que a gente precisa fazer para tirar esse senhor daqui da porta da igreja, para dar uma vida digna para ele? E todas as iniciativas não deram certo. E foram passando os anos, e aquele homem estava lá na porta da igreja, muitas vezes sujo, cheirando mal. E um dia o padre levanta, abre a igreja e percebe que aquele morador de rua não está lá mais, inclusive nem as roupas dele, tudo limpinho. E aí ele ficou preocupado: o que fizeram com o morador de rua que morava aqui? E ele estava abrindo as janelas ainda e percebeu que vinha subindo a rua da igreja um senhor todo de terno, todo bem vestido. E aí ele percebeu que era um morador de rua. E aí ele perguntou: mas o que aconteceu com você para essa mudança radical? Ah, padre, agora eu virei crente. Eu aceitei Jesus. E aí mais uma vez o padre começou a questionar: por que é
que eles apresentaram Jesus para ele e nós não conseguimos, ele morando aqui. E o tempo foi passando, 2 anos depois, um domingo de manhã, o padre vai abrir a porta da igreja, está lá, morador de rua, todo sujo, todo rasgado, deitado no mesmo lugar. E aí o padre perguntou, mas não estava tão bom sendo crente? Ele disse, não, eu voltei a ser católico, é mais fácil. Quem está de pé, cuidado para não cair. Muitas vezes a gente se enche de determinadas convicções, achando que só a gente que presta, e de repente a gente está com burros na água. E aí, olhando para o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Lucas, o capítulo 13, Jesus, diz o evangelho que Jesus está indo para Jerusalém, está fazendo o caminho de Jerusalém, que é mais do que um caminho geográfico, é um caminho espiritual, em que Jesus percorre recordando os discípulos que o caminho vai ser longo, orientando os discípulos para que possam assumir os valores do reino de Deus quando Jesus for definitivamente para o céu. E no final dessa caminhada, os discípulos podem continuar a obra de Jesus. E aí, nesse evangelho que nós lemos hoje, nós encontramos 2 fatos que, sinceramente, eu não achei muita coisa para pesquisar sobre esses 2 fatos: a queda da torre de Siloé e o assassinato de alguns judeus feito por Pilatos. Pouca coisa se sabe sobre esses 2 episódios. E aí Jesus conclui que aqueles que morreram não eram piores do que aqueles que estavam vivos. Porque no imaginário judaico existe a teologia da retribuição. Se eu passo a vida sendo uma pessoa ruim, no final da minha vida Deus vai me castigar. Essa era a teologia da retribuição, em que Deus castigava quem era pecador. Para Jesus, todos nós precisamos de conversão, todos nós precisamos de mudança de vida, não só aqueles que fazem coisas erradas. E é por isso que ele conta aquela história da figueira. Ele foi procurar frutos, não encontrou, então a primeira ideia do dono daquela terra era cortar aquela figueira que estava atrapalhando, pensando que Deus age assim conosco. Diante da falta de produção de frutos da nossa parte, Deus não nos arranca, não nos corta de primeira. Ele vai dando opções. Vamos cavar em volta da figueira, vamos colocar adubo. Quem sabe no ano que vem ela dê frutos. Quem sabe a partir da semana que vem a gente começa a repensar as nossas convicções. Quem sabe a partir da semana que vem eu não começo a pensar na minha vida de pecado e assumo com Deus o compromisso de ser melhor. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Essa Eucaristia pode ser entendida como essa tentativa de Deus para fazer com que o nosso coração dê frutos, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de paz, frutos de solidariedade. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.